Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast The Set Before the Sunset. Crazy. Eu estou muito feliz por estar de volta. Este projeto é um projeto que eu considero ser o meu bebê, é o primeiro de muitos que eu gostava de colocar no mundo e gostava de partilhar convosco ideias, formatos diferentes. E este é um começo que eu tive finalmente a coragem de começar há um ano atrás. Em janeiro do ano passado, fazer assim um episódio em cada dia foi uma gestão e uma logística maluca. That lady's crazy. That lady is really crazy. She's so crazy. Mas no fim do mês, no fim dos 31 dias do mês de janeiro, se não estou em erro, nós conseguimos, porque este projeto não é só o meu, eu não estou a fazer sozinha e tenho o prazer e o privilégio de ter grandes profissionais por trás de áudio e de som que me acompanham nisto. E que partilham da sua experiência e permitem que a qualidade destes episódios sejam melhores desde o dia 1 e que vão melhorando dia após dia. Então não podia voltar depois de um ano de muita ansiedade, tenho que partilhar convosco. Um ano de muita ansiedade porque o que eu queria ter feito, se formos olhar para trás, sem o sentimento de, como se diz, regret. Já agora, um dos desafios que eu tenho é não falar em português ou inglês. Escolher, em cada episódio eu vou escolher um idioma destes dois, porque eu ainda não sei falar outro, fluentemente. Então tenho que escolher um e não vou dizer em inglês, mesmo que a única coisa que esteja a aparecer na minha cabeça é isso. E me comprometer a seguir com esse idioma o episódio inteiro. Portanto, em todos os episódios, já vou dizer aqui que temos a drinking game, não é inglês, guys. Drinking game é basicamente algo que a gente que nós já assumimos na língua portuguesa, porque simplesmente falar em português é cringe. Mas pronto, sempre que eu colocar aqui uma palavra em português, uma frase ou uma expressão em inglês, desculpa, ou no idioma não escolhido, vocês estejam à vontade para fazer o que quiserem desse lado. Really? Mas pronto, então não poderia voltar sem dar um shout-out ao projeto, a dizer que apesar de neste ano aí 2 meses que estivemos parados, apesar de estarmos parados, não passou um dia que não pensámos neste projeto, que não pensei neste projeto, em como melhorar, em o que fazer, em como passar mensagens mais poderosas de forma mais funcional, tanto a nível de difusão dos próprios episódios, mas como dos conteúdos dos mesmos. Se trago convidados, se faço quadros, se faço episódios tanto na língua inglesa como na língua portuguesa, que é algo que eu gostava muito de fazer, mas para já, e outros projetos que eu gostava de incluir neste canal, que não é só acerca do podcast, mas também acerca da aventura da DJing que eu estou a seguir, e portanto com o andar dos episódios vocês vão saber desses projetos também. Amazing! Vamos então ficar com esta dica. Os deixo com esta dica, como todos os influencers e todos os criadores de conteúdo fazem. Acho que não sei se é benéfico, se as pessoas já estão cansadas de que nós... Olha, eu a colocar-me nesse grupo, que as pessoas façam isso com eles. Eu estaria, se é que eu posso prometer alguma coisa, é que não vou ficar novamente um ano sem fazer isso. Daqui não é para baixo, daqui é só para frente. E pronto, neste episódio uma coisa que eu decidi é, apesar de eu ter ideias dos pontos que eu quero abordar, quero manter para já a questão de não ter roteiro nos episódios, e gostava de falar convosco partindo do princípio dos 2 pontos que eu defino, 2, 3, 4, 1, dependendo do episódio, e no final do episódio, então eu, se me lembrar e se isto funcionar, definirei qual será o tema, o título do episódio.
E sendo que eu gostaria de ter voltado no início de março e estou a gravar este episódio no dia 31 de março de 2025, é uma boa oportunidade para falar do mês das mulheres e falar da importância das mulheres, do direito das mulheres, de todos os movimentos, ou dar algumas perspectivas que pudessem abrir ou solidificar algumas perspectivas que alguns de vocês possam ter, ou até incitar alguma curiosidade para que cada um de nós vá em busca de mais informação para que, prontos, no fim do dia nós estejamos a caminhar para um mundo e para sociedades, porque não podemos hoje em dia, e acho que nunca poderíamos dizer, e hoje em dia, apesar de acharmos que sim, nós temos sociedades distintas, com culturas, conceitos, identidades, até objetivos diferentes, então é muito difícil aqui a falar de um tema de forma tão geral que isso quase que castra o tema de tal maneira que não permite que outras visões sejam e surjam. E, portanto, tudo o que eu falo é na minha perspectiva e uma coisa que eu gostava de partilhar convosco é que, apesar de eu ser uma pessoa que tem algumas ideias muito fincadas no dia a dia, eu ser e para eu existir, eu acredito que tenho que tomar decisões e tenho que fazer escolhas. E por isso, a cada dia, faço de facto essas escolhas. E para eu não estar sempre na corda bamba, tenho que ter algumas ideias vincadas ou alguns pressupostos, pelo menos. E partindo desse princípio, pode parecer que eu sou alguém que hoje está da maneira que o mundo, que uma parte do mundo se define, que eu esteja de um lado ou do outro, mas eu não me vejo como uma pessoa de um lado ou do outro. Outro dia eu estava a ouvir um podcast do Trevor Noah. It's amazing. Onde ele dizia que as sociedades ocidentais hoje e desde algum tempo se veem como dualidades, dois pontos, duas perspectivas, ou deste lado ou daquele lado. Em algumas sociedades, ele deu o exemplo de sociedades africanas, os políticos e os governos ou até os partidos não são um lado ou outro, não é esquerda ou direita, centro ou o que quer que seja. São pessoas que defendem ideias. Se corre bem, How embarrassing! isso é outra questão, mas neste momento o que estamos a falar e abordar é as pessoas não se definem como sendo de um lado ou do outro e que um lado pensa de uma forma completamente oposta do outro. Isso permite, em teoria, fazer com que haja maior abertura, o que de facto no final não acontece, porque há um favoritismo, há um enviesamento, tudo, essas questões ainda acontecem, de pessoas escolherem partidos ou governos em função de favoritismo e de história e por aí em diante. Mas a ideia que eu ainda estou a defender é que em algumas sociedades não se vê de um lado ou do outro. Isso permite que tu olhes para alguém e queiras ver de facto as ideias ou ouvir as ideias que esta pessoa tem para partilhar. Enquanto que hoje em dia nas sociedades ocidentais parece que isto está cada vez mais difícil. Se alguém se identifica, e muitos de nós acabamos por fazer, tu és deste lado ou daquele, então já pintamos uma imagem e não permitimos nem o nosso próprio cérebro, o nosso coração ou a nossa alma de estar aberto para ouvir o que esta pessoa, que seja de um lado ou do outro ou do meio, que fala, que partilha, e nem vemos às vezes essas pessoas como humanas, que têm seus medos, que partilham dos mesmos problemas, que têm as mesmas histórias ou histórias bastante difíceis. Partimos de pressupostos, ignoramos, temos preconceitos e não permitimos que cheguemos a meios termos, coisa que deveríamos pensar melhor a cada dia. Isto tudo para dizer o quê? Eu a falar do mês da mulher, e queria de facto falar do mês da mulher, porquê? Porque sou mulher. E ultimamente tenho visto alguns movimentos e algumas conversas e algumas narrativas de que estamos de volta ao conservadorismo. Oh my God! Muitas mulheres, principalmente as mulheres jovens adultas, dos seus 20 anos, adolescentes até ou a entrar para os seus 20 anos e o início dos seus 20, estão a demonstrar comportamentos conservadores, apoiando ideias e querendo ser, por exemplo, stay home moms, mães de casa, sem ter um trabalho externo
a trabalhar dentro das suas casas, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa e do seu marido e por aí em diante, com algumas ideias que vão para o estado submisso e por aí vai. E pronto, essa é a premissa, essa é a ideia que eu gostava de falar convosco e saber qual é a vossa opinião. Eu acho que nem acabei de dizer para vocês. Antes, o que eu queria dizer é que, apesar de eu ser uma pessoa com ideias vincadas, eu me permito alterar as minhas ideias, ser bastante flexível e permitir que outras pessoas vivam de forma diferente da minha. O que eu decido para mim é a minha liberdade e eu dou a liberdade dos outros decidirem para eles, desde que essa liberdade seja a minha, não interfira com a dos outros e vice-versa. Então, partindo desse princípio, quando eu ouço estes discursos, vejo estes vídeos nas redes sociais, vejo mulheres falarem de questões de submissão, papéis de género, que está na Bíblia, que está nos livros sagrados, que é histórico, que as sociedades partiram desse ponto e por aí em diante. O primeiro pensamento é: eu não coaduno com essa ideia. 2. Mas permito que outras pessoas tenham essa visão. 3. Permitindo que as outras pessoas tenham a visão, até me sinto orgulhosa de mim, não no pressuposto de ser melhor, mas sinto que valorizo um pouco mais a minha experiência, principalmente em termos do processamento teórico do que seria a liberdade. Principalmente do ponto de vista não masculino. E depois, em quarto, quinto e por aí em diante, fico com uma certa revolta. Come on, do something! Mas é uma revolta intelectual. Eu vou tentar descrever esse ponto. A revolta não se manifesta da necessidade de ir para as redes sociais e expressar e dizer que as pessoas não têm a liberdade de ser, que estão a ir contra coisas e estão a ensinar a sociedade a retroceder e por aí. Não, a revolta vem mais no sentido de que a sociedade, ou seja, os nossos pais, os nossos professores, nós mesmos, como adultos funcionais de hoje em dia, somos nós os responsáveis pela existência destas ideias. Ooh, that's gotta hurt! Nós podemos dizer que hoje o controle está difícil através das redes sociais, mas a informação que está nas redes sociais, na internet, ou seja, onde for, é a informação que nós passamos para isso, não é a informação que vem do céu, não são seres sagrados que estão a fazer isso. Seja bem intencionados ou mal intencionados, com a intenção de lucrar ou não, com a intenção malícia ou não, essas ideias partem de indivíduos e partem de indivíduos de diversas sociedades, de diversos graus de educação, de diversas faixas etárias, de diversos géneros. Estas ideias partem de todos nós e a revolta vem disso, de que a influencer ou o influencer que partilha dessa informação é o retrato de um cluster, de uma bolha ou de um grupo, seja ele pequeno, médio ou maior, que tem essa ideia na cabeça. E a frustração vem disso de existir por aí fora pessoas ou grupos maiores que têm essa informação muito vincada. 1. E 2. Existirem grupos maiores que têm essa informação vincada e que querem que as outras pessoas também pensem como eles. E isso fere a minha liberdade, no sentido em que eu sair de casa já é difícil, partilhar as minhas ideias com certas pessoas já é difícil, conversar sobre qualquer coisa que não seja o tempo, a temperatura, já é difícil, compreender pontos de vista diferentes tem se tornado difícil, e não que isso seja mau. Eu até sou grande apologista e defensora e entusiasta de grandes debates e grandes partilhas de ideias e do questionar, mas de porquê que tu pensas assim, ok, mas tens a liberdade de pensar assim, mas é muito interessante o teu ponto de vista e tudo mais. A frustração vem de que essas pessoas tentam incutir em crianças que não têm a sua bússola moral definida, as suas liberdades muito definidas, os seus conceitos teóricos muito definidos e, portanto, vem desse ponto. A frustração também vem da história. Para que vocês saibam, o meu background é uma casa onde tenho pais e sogros, onde ambos tinham grandes papéis na decisão de como as coisas aconteciam dentro de casa e fora de casa, na gestão das suas relações. Havia um equilíbrio. Amazing! E eu não precisava de saber muito mais do que isso. Essa é a verdade. E vendo esse equilíbrio, eu sou o fruto e sou uma pessoa que diz um equilíbrio sem uma submissão que seja violenta
volta funciona, porque eu sou produto de lares, sou produto de um lar e sou testemunha de vários lares onde funcionou, mas também sou testemunha de outros lares onde a questão não foi dessa maneira e que também pessoas fizeram funcionar. E digo isto porque apesar de vir desses lares e de testemunhar lares saudáveis à minha volta, eu leio sobre questões do feminino em termos históricos, em termos de liberdades, em termos de direito nos países ocidentais, e a história não é muito bonita, onde quando começaram os primeiros textos, os primeiros decretos sobre liberdade falavam de homem e cidadão, homem e cidadão, homem e cidadão. E para quem acha que a não menção não é violência, está enganado, porque a não menção é uma das violências mais duras de se experienciar, principalmente quando tu és o sujeito que não é mencionado. I'm about as desensitized as a corpse, but God. Quando uma mulher, nesses períodos, que não foi há tantos anos, foi há 100, 200 anos atrás, em algumas sociedades que começaram os movimentos, foi no final dos anos 1800, que começaram os primeiros movimentos na França, com algumas mulheres, quando surgiram alguns decretos e alguns textos sobre todos os homens terem o mesmo direito perante a lei de liberdades e serem reconhecidos como cidadãos, algumas mulheres então começaram a questionar: e as mulheres, onde é que ficamos? Não somos também cidadãs? E isto foi uma luta de anos e anos até as mulheres começarem a votar, poderem ir ao trabalho. Em alguns países, só há 20 ou 40 anos ou 50 anos atrás é que as mulheres poderiam se divorciar, e mesmo assim o preço do divórcio era quase como uma exclusão social total e completa, onde a mulher era considerada quase uma criminosa que tinha que ser excomungada da sociedade, que tinha uma doença contagiosa, onde o seu apoio geral quase que não poderia estar à sua volta, porque senão aquelas ideias iriam contaminar outras mulheres. Really? E, portanto, quando se pensa nessas questões onde o divórcio era um crime, ser divorciada era impensável, trabalhar era condicional e a condição era a vontade do seu marido, viajar era impossível, pensar em si como indivíduo, eu acho que o bottom line é que uma mulher pensar em si como um indivíduo livre e com igualdade de oportunidades e direitos era impossível, era impensável. E pensar que isso não é violento hoje em dia, para mim, é pequeno. E, portanto, quando outras pessoas vão além de não pensar nestas questões e nesta progressão e nesta história, pensar nesta falta de liberdade, pensar nesta violência e depois dizer que queremos voltar a estas condições sem perceber quais eram os pressupostos e o contexto dessas condições. E este é um caminho que temos estado a fazer como sociedade há alguns anos já, e que hoje em dia, não sei se é porque temos falado muito, temos partilhado muito e as redes sociais permitem que estes temas estejam presentes diariamente, que se fale, que tenhamos todos a oportunidade de facto contactar com as problemáticas destes assuntos. Anteriormente, se calhar, estava tão segregado que podias dizer: eu não quero falar neste assunto, eu não quero viver este assunto, isto não interfere em nada na minha vida, eu simplesmente vou ignorar, e se calhar até era possível. Mas hoje em dia, se tu sais de casa, lidas com alguém no banco que é uma mulher e não concordas, já é um assunto, e se essa pessoa é assim ou assado, vem os estereótipos, e já a mulher minha não faria isso, filha minha não vai fazer. Então, as questões que nós tentávamos evitar e que se calhar as sociedades permitiam que isso não acontecesse, e a evolução tecnológica permitia até certo ponto que isso não acontecesse, porque as televisões já partilhavam até certo conteúdo, não havia internet, não havia redes sociais, o teu grupo era de facto a tua realidade e era muito fácil não questionar aquilo que tu tinhas aprendido desde a infância até o ponto onde estavas. Damn! Mas hoje em dia questionas porque vês sociedades diferentes, pontos de percepção diferentes, e és convidado a questionar as tuas convicções, porque as pessoas à tua volta também são questionadas e se questionam, e pronto, uns agem em função desses questionamentos e outros não. E portanto, para mim é super importante este tema, esta questão das novas mulheres do lar
É super cringe, eu adorei esta palavra muito tarde. Creio que vou adotar nos próximos episódios, ou não, quem sabe. Mas ver estas atitudes é um desfavor a este ponto, porque eu não creio que o nosso contexto como sociedade está evoluído o suficiente para que nós possamos dizer que isto é uma escolha de liberdade. That lady's crazy. Ainda não demos o salto, ainda não viramos a China, ainda não fizemos a curva para que os problemas e contextos que nos levaram a problemáticas associadas a estas escolhas não desapareceram e, portanto, é muito arriscado voltar sem resolver esses pressupostos, sem resolver certas convicções, sem resolver certos sentimentos, principalmente sentimentos de poder, superioridade de género, superioridade etária. E, portanto, quando nós ainda temos estes sentimentos negativos e violentos a borbulhar e pomos questões que parecem muito simples, mas quando dás uma faca num contexto onde todos estamos a tentar tirar a vida uns dos outros, é violento. Mas quando tu dás uma faca onde ninguém tem mãos, onde ninguém identifica aquele objeto como uma faca, onde ninguém tem a intenção, a malícia para fazer nada de mal, de facto, para uma outra pessoa, aquela faca, aquele instrumento, aquela ferramenta não serve para o mal. Se calhar vai servir simplesmente para o bem. Essa é a questão. Estamos a dar uma ferramenta que, por si só, até podemos aqui ver, nada de mal, quero cuidar dos seus filhos, quero cuidar da casa, tenho o direito e tenho o poder de não trabalhar, que bom, kumbaya e por aí vai. Mas o contexto não é positivo. É perigoso, é questionável o contexto que nós estamos a passar, principalmente com o que nós vemos nas notícias, seja em que lado do mundo. Podemos ver tanta positividade como também muita negatividade. It's amazing. E essa negatividade nos faz questionar sobre como é que estamos a pensar, como é que o ser humano, seja ele de que sociedade for, como é que ainda está a pensar, qual é o contexto. Será que porque temos tecnologias de 2100, mas termos pensamentos ainda de 1972, significa que nós já estamos habilitados para escolher assim, sem grandes cuidados? Não, nós temos que ter muito cuidado porque muitos de nós ainda estão de facto a viver, parece mentira, mas muitos de nós ainda estamos a viver em tempos muito, muito remotos, independentemente do nível de tecnologia que tenhamos na mão, que conduzamos, aparentemente, ou até que vendamos à White House, right? E portanto, este é um assunto que vai continuar nos nossos episódios para vos fazer e me fazer também pensar se eu daqui a um ano serei uma mãe do lar, onde estarei a fazer manteiga e a ordenhar vacas. Eu sei que provavelmente estarei a fazer alguma coisa uma horta, tratar do meu jardim, ter algumas galinhas, mas isso é mais para evitar o consumismo, para ter alguma base de proteção para os tempos que podem vir e que eu não quero que venham, para ter opções alimentares mais saudáveis ou menos questionáveis, para ter mais controle do que eu como através do controle do que eu produzo e também para ver se eu tenho tempo, não é? Porque esta pessoa acredita que pode então ser uma DJ, ter um 9 to 5 estável, ter 5 podcasts, ter uma produtora, ainda ter tempo livre, ter alguns negócios à parte, explorar todas as suas paixões e todos os dias ainda fazer uma caminhada de 5 a 10 km, treinar crossfit, que é a minha paixão, brincadeira, o desporto é a minha paixão, o crossfit é simplesmente uma das paixões, e voltar a casa e ainda ter pelo menos 1 ou 2 horas para viver com o amor da minha vida, e onde nós falamos dos nossos planos para o dia seguinte, para os próximos 5 anos, para os próximos 50 ou 100 anos juntos, e repetir no dia seguinte para o resto da minha vida. Portanto, sim, delusional sou. Check. Mas pronto, dando seguimento, e acho que falar da questão da igualdade de género, da liberdade das mulheres, de ter oportunidades, de mais oportunidades para as mulheres, de olhar para este assunto das mulheres não só como uma barriga no fogão, mas como uma pessoa que é igual a outras, na sua liberdade de escolha, é um assunto que eu abertamente, de forma feliz, falo, questiono, gosto de ouvir outras perspectivas e espero
espero sinceramente que minorias, neste caso não em termos de números, mas em termos de poder, possam de facto diariamente estarem mais próximas de mais oportunidades, de mais liberdade, de mais oportunidade de falar, de comunicar quem são, porque essas pessoas muitas vezes não são nem consideradas nem vistas, e isso é uma violência imensa que muitos de nós, seja para que grupo for, estamos ativamente a fazer. Hoje falo das mulheres, mas também falamos de vários grupos étnicos, de várias faixas etárias que nós não vemos, que cada um desses grupos tem as suas dores, que muitas vezes nós ignoramos porque nós estamos a lidar com as nossas dores. O erro é que nós achamos que as nossas dores são mais importantes do que a dor do outro. Não que seja, a verdade é que toda a dor é importante para cada indivíduo e cada um de nós, ao meu ver, o que pode fazer é pelo menos tratar ou lidar das suas dores, ter consciência de que a dor dos outros por vezes vai transbordar sobre nós e não levar isso como pessoal, porque aquela dor vai transbordar para quem estiver à frente daquela pessoa. Hoje foste tu, amanhã serei eu e no dia seguinte será uma terceira pessoa, e depois nós levamos dores que parecem ser pessoais, mas que de facto não são. Aquelas pessoas, parece clichê, mas no dia seguinte nem se lembram da tua cara. Damn. Tu olhas para alguém e de facto vês que aquela dor que ele está a transmitir de forma violenta é a incapacidade de lidar com as suas dores, é uma libertação, porque eu não tenho que engage, eu não tenho que ter raiva, simplesmente não tenho. Agora quando tu pensas, não, isto é para comigo, agora eu tenho que responder, porque eu não posso ficar, you know? Really? 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 Oh, really? Ah, really? Não se lembram sei lá como é que estavas vestido, mas posso garantir que muitos de nós e muitas destas pessoas se lembram quando estão a passar por um dia difícil e há uma pessoa que para à frente deles e diz: está tudo bem, eu posso esperar. Não, eu estou muito atrasado, prontos, tu podes passar na fila porque eu tenho 1 minuto para dar. Agora, quando nós achamos que nós somos os últimos, estamos todos a correr com a mesma importância, com a mesma prioridade, é aí que nós nos chocamos. É aí onde facilmente eu grito com o outro e o outro grita comigo. E, portanto, falar disto parece muito cumbaiá, mas eu acho que é o segredo para, a cada dia, pelo menos, darmos espaço a nós mesmos até. Isto parece muito para com o outro, mas quando tu olhas para alguém, algumas pessoas podem até achar que é desdém, mas não é. Damn. Parece que fica 3 vezes aumentado. E eu tento ser cumbaiá em algumas vezes. Até prefiro perguntar 5 vezes se a pessoa tem a certeza que isto é direcionado para mim e só aí decidir se eu vou reagir de forma 3 vezes aumentada ou se vou tentar reagir de forma pacífica, de forma clara, de forma a evitar confusões ou problemas maiores. Porque para fazer isto tudo, para ter uma horta, para ter 5 businesses que hoje em dia ainda não existem, para lidar com uma casa, para viajar, para planear isto, para sonhar, até para eu ter espaço mental para sonhar, eu preciso de espaço mental. E se vocês perceberem, se vocês avaliarem, desde manhã, desde o primeiro suspiro, quando nós acordamos, nós estamos a gastar energia e tu acordas muito mais energeticamente exausto e descarregas muito mais a tua energia depois de um dia onde tu estás constantemente a lidar com rusgas constantes, onde tu tens que te impor, ou onde tu achas que tens de te impor, onde tu discutes constantemente por um espaço na fila porque alguém te encostou um pouco a mais, porque alguém olhou para ti e tu achaste que olhou com desdém. No fim do dia estamos exaustos, acordamos já exaustos, no fim do dia estamos ainda mais exaustos. E não digo que não estaríamos, a questão é, estamos muito mais exaustos do que aquilo que estaríamos se tivéssemos evitado ou pudéssemos evitar algumas dessas questões. 1 e 2, se pudéssemos escolher ou se tivéssemos conseguido escolher em que situações de facto gastar ou até investir as nossas energias, porque há energias que a gente perde mas que não são perdidas, pronto, são investidas.
onde naquele momento tu tens que dar um pouco mais, mas parece que no fim do dia ficas revitalizado porque ainda bem que eu limpei, fiz aquela limpeza, agora eu consigo respirar um pouco mais, ainda bem que eu fui correr, agora eu consigo ver de forma mais clara, ainda bem que eu fui treinar isto, ainda bem que eu dei-me tempo para ficar 5 minutos a olhar um pouco mais para a minha comida. Isto tudo são energias que são investidas, então vamos pensar na questão do investir e onde de facto nós perdemos grande parte da nossa energia. E a partir desse estado de consciência, se calhar diariamente nós já conseguimos, não vamos tentar tratar de tudo uma vez, mas se calhar já podemos dizer, olha, nesta semana, porque agora já identifiquei que eu perco bastante energia diariamente. Vou dar um exemplo. Eu sou alguém que tem um trabalho que lido diariamente com clientes. Damn. É desgastante. I commend, eu valorizo imensamente quem lida com clientes diariamente. Mas depois de tu lidares com clientes, e há dias mais fáceis do que outros, mas dizer, olha, eu diariamente gasto com a energia que eu gasto com cada um dos clientes, porque eu estou ali a tentar pensar no tempo que eu coisa, porque o meu patrão pensa que eu tenho que fazer o caso de tempo. Damn. Prontos. Vou fazer esta experiência de tentar sorrir, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas ao invés de ter a cara fechada, eu vou tentar sorrir para os primeiros 10 clientes e dali para frente, pá, que Deus que o ser iluminado que você acredita te agarre na mão e diga, vamos juntos que eu estou agora contigo. Mas sorrir para um cliente no primeiro dia, 2 no segundo dia, se calhar a energia que tu vais despender será menor. Outra sugestão, ok, depois de eu lidar com um cliente que é muito difícil, colocar na mente que ok, ele foi muito difícil, isto foi uma interação muito complicada, o que é que eu posso fazer? Depois dele, se eu puder, dou 3 passos antes de lidar com o seguinte, dou uma volta, digo até mesmo, olha, deixa-me só, tenho que verificar só algo ali no armazém, dou essa volta, respiro e depois volto para o cliente seguinte. Porquê? Porque a gente sabe que aquela energia que tu acabaste de despender com esse cliente super delicado, exigente, pode transbordar no cliente seguinte, nos clientes seguintes, e aquela interação que seria menor com este cliente seguinte já vai ser 3 vezes aumentado por causa da energia que tu estás a transbordar, que era do cliente anterior. Então, parar e respirar quando possível, porque eu não vou ser aqui uma hipócrita e pensar que sempre é possível, porque nós temos objetivos a cumprir e que muitas das vezes não somos nós que definimos, são pessoas outras que definem, a pensar que nós somos máquinas, mas mesmo assim priorizamos dentro disso alguma coisa que podermos priorizar, seja uma volta, ir e voltar para o armazém, e depois vocês me digam se depois de uma semana nós estaremos todos a ir e voltar umas 10 ou 50 vezes para o armazém diariamente. E outro ponto que eu vou tocar assim de forma leve hoje e que tem muito a ver com a questão da liberdade de grupos e conceitos que alguns grupos têm, é sobre a série Adolescência, que está um furor, a gente acha, é a nossa percepção, né? É a percepção que temos. Quem tem Netflix da vidas e outros streamings deve ter se deparado com a febre desta série. E que o meu namorado partilhou comigo já há um mês. Eu estava super nada a ver, não tinha a minha bolha ou o meu algoritmo não tinha entrega nem nada de ninguém que estava a falar sobre, e portanto até aí eu estava super é mais uma série, porque nós somos pessoas que têm algum nível de ansiedade, temos a tendência de assistir os episódios, seja do que for, no fim do dia, então pelo menos durante a semana temos tentado fazer a escolha de evitar assistir programas que sejam muito ansiolíticos, seja que tenham muita violência, seja de qual for, inclusive psicológica, a gente tenta evitar. O que é um pouco difícil, porque até comédias hoje em dia estão a investir bastante na questão da ansiedade e da espera e do mistério, e portanto o que é interessante e é bonito e eu gosto. Nós terminamos agora de ver a série
Eu e nomes é uma maravilha, nós andamos assim, coladinhos. Eu vou descrever a série de uma detetive que vai investigar uma morte na Casa Branca. Adoramos, comédia, linda, bem escrita. Entretanto, por ser mistério, também bastante ansiolítica, pode até ser bastante ansiolítica. Mas como a morte acontece no primeiro episódio e não tem aquele estereótipo de quem fez, que é violento, e também a narrativa não é por aí, nós consideramos uma série relativamente leve. Então, para entrar na adolescência, para começar a assistir a série adolescência, nós tivemos que escolher no sábado, à tarde, para começar a assistir o primeiro episódio, para nós percebermos então qual era o mood, qual era o tempero desta série. E chegamos à conclusão de que não era assim tão ansiolítica em termos de narrativa, em termos de texto e de roteiro, e portanto podemos assistir em qualquer altura do dia e vamos vendo quais são os sonhos que vão surgindo e pensamentos, e vamos testando como é que nos sentimos diariamente. Porque apesar de, em termos de roteiro, ser relativamente não violento, em termos de assunto, em termos de carga emocional, é pesado mesmo assim. Nós estamos a falar de uma criança que comete supostamente um ato bastante grotesco e abre-se ali uma caixa de Pandora. Por acaso, há alguns anos já tinha visto alguns podcasts, nomeadamente no Inteligência Limitada, onde uma investigadora, detetive, se não estou em erro, já tinha ido falar sobre casos no Discord, já tinha ouvido falar de algumas redes sociais que são bastante violentas. Hoje em dia falamos muito do X, mas já há piores. E, portanto, estive a partilhar um pouco com ele sobre o que a série retrata ser uma pontinha do iceberg. Se nós formos ver a quantidade de coisas e narrativas que são partilhadas em algumas redes sociais, é grotesco para adultos, imaginem para crianças. Crianças que estão nessas redes tanto a consumir a violência quanto a praticar a violência, e outras crianças que estão a ser vítimas desta mesma violência. Então é uma rede grotesca, onde é muito fácil nós também dizermos, e nós partilhamos um com o outro, que parece que a sociedade está perdida. Amazing! O que eu não gosto de dizer, essas afirmações muito blunt e também muito negativas, porque é uma informação que nós registramos no cérebro, e o nosso cérebro já fica sempre em alerta. Que está mal, podemos argue that, mas não vamos dizer que está perdida, porque nós estamos nela, nós queremos continuar nela e temos que ter alguma esperança e algum motivo para querer, para perceber, e portanto dizer que ela está perdida é o fim. E portanto não digo que a sociedade está perdida. Há contextos e coisas que acontecem que devem ser ratificadas, sim, que temos que lutar por elas para a sua ratificação, sim, que temos que discutir, sim, que temos que questionar, sim. Se temos que voltar às questões de redes sociais, de controle, estamos no ano onde o maior país a nível económico, a nível de mainstream e tudo mais, os grandes da Big Tech fizeram grandes cortes na questão de verificações no social media. Já aparece 3 meses depois o grande espetáculo do assumir do poder do jovem, ou dos jovens. Damn! Que há quem diga que quem está no poder não é de facto o Trump, mas sim o Elon. Então, depois disso, surge-nos então esta série que nos vem mostrar questões que alguns de nós acreditam que não existam, ou que estão tão longe, que são tão raras, que nunca vão atingir a nós mesmos, nunca vão atingir os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, mas as coisas estão de tal maneira difundidas, e nós ontem falamos da questão de haver um gap muito grande entre gerações, e nós ainda estamos somente no 2º episódio, portanto provavelmente nos próximos episódios eu vou ainda voltar a falar desta série. Mas um ponto que para mim foi, e para nós dois, foi particularmente sensível, foi quando o filho do detetive na escola tentou dizer ao pai que ele ainda não estava a perceber qual era o assunto, de que se tratava, e ele tentava explicar: olha, este símbolo significa isto, aquele símbolo significa aquilo. E eu senti que por parte do pai, por mais que
tivesse algum interesse. A máscara ou a persona que ele vestia, em primeiro, era de detetive, mesmo quando estava a falar com seu filho em privado. E segundo, de questionar, de pai, mas que questiona antes de acreditar no que o filho está a dizer. E só em terceiro, de interesse sobre o que ele estava a falar. E mesmo quando essa persona interessada sobre o filho surgiu, e mesmo quando a quarta persona de preocupação sobre o filho em relação a bullying que ele está a sofrer surgiu, ele ainda não surgiu a quinta pessoa do pai que reconhece que pode estar a falhar em algum ponto e que quer, de forma emocional, de forma acessível, reconhecer que é o adulto na relação e permitir que o filho encontre um espaço sensível, acolhedor, onde pode de facto se abrir. Mesmo com esta problemática toda, o filho estava ali a dizer, olha, não percebes que uma bomba, whatever, que eu também não percebi, significa isto ou aquilo. E só ali é que surgiu uma luzinha na cabeça do detetive que este caso teria então este significado e podemos direcionar tudo, creio eu, porque ainda não continuamos, para esta direção. E depois nós voltamos então ao primeiro assunto que eu abordei hoje, das trophy wives e das mães do lar e por aí em diante. São ferramentas, todas estas ferramentas bastante positivas, tecnologias, redes sociais, grupos, ferramentas muito positivas por si só, se nós fôssemos humanos funcionais e positivos também. Mas o nosso contexto social não é assim. Essa é a verdade. Nós não podemos partir do pressuposto que, olha, ninguém no mundo provou que é violento ou um agressor ou que tem desvios de caráter. E, portanto, todas estas ferramentas vão só ser usadas. Não, é o oposto. Na sociedade, nós temos grandes eventos históricos, políticos, sociais, socioeconómicos que vão surgindo, estão a acontecer, aconteceram há milénios e que só vamos provando que a nível social, sociológico, nós ainda temos muito para trabalhar e mesmo assim vamos criando conceitos sociais, vamos criando novas tecnologias, pomos a narrativa inicial de que elas são positivas e que tudo vai correr bem, mas no fim do dia colocamos ela num contexto social onde salve-se quem puder. E depois surgem problemáticas que nenhum de nós gostava de pensar, claro. Pensar em adolescentes que fazem isso, adolescentes que sofrem disso, por mais que hoje em dia muitos pais também dizem isto é para criar casca, é para serem adolescentes fortes, não a ser isto e aquilo, pois é. Eu não sei se essa casca que nós estamos a criar nos adolescentes é de facto a casca que vai torná-los adultos funcionais, porque não está. Damn. E muitos de nós que achamos que criamos casca também não somos adultos funcionais. Temos vários medos, temos vários entraves, temos vários questionamentos, temos várias dores que não foram tratadas, que nós evitamos ainda até hoje, que nós temos dificuldades em acessar, que nós transbordamos diariamente nas pessoas que nós encontramos e principalmente nas nossas famílias. Nós transbordamos nos nossos filhos. Então achamos facilmente, olha, isto aqui ele aprende no Reddit, ele aprende nas redes sociais. Ele começa a aprender, infelizmente, muitas das vezes, dentro de casa, o que são papéis, o que são comportamentos de género, o que são formas de cuidar do outro, o que são formas de falar com o outro. Ser sensível ou não, ser educado ou não, o que é educação, o que é pensar, o que é ser, quem sou um ser, sou um ser humano, cuido da minha casa, cuido dos meus pais, cuido dos meus irmãos, cuido dos meus pets, cuido das minhas coisas, como é que cuido? Tenho algum sentimento em relação a estes seres e a estas coisas, cuido porque quero ver bem. Isto tudo são narrativas que nós diariamente temos a oportunidade de ensinar a estas crianças e não o fazemos. Terceirizamos muitas vezes, em algumas sociedades a partir dos 6 meses. Damn. As crianças passam mais tempo nas escolas, as escolas estão assoberbadas por causa da quantidade de crianças que estão com elas, são
a partir desse momento, responsáveis pela educação dessas crianças, os pais passam a terceirizar a responsabilidade. Qualquer coisa, qualquer desvio de caráter, culpa-se as escolas, e por isso as escolas também não estão no poder de quererem fazer quase nada, porque serão o bode expiatório. Damn. Mas ao mesmo tempo de ver várias problemáticas onde devem atuar. E além disso, sem ter os recursos suficientes, muitas das vezes, para de facto agir. E portanto é um cocktail um pouco difícil de gerir, e volto a dizer, o nosso contexto social, as sociedades menos evoluídas, não, em qualquer sociedade o nosso contexto social está difícil. Really? E nós temos que estar atentos sobre como as coisas estão, como nós estamos, como nós atuamos, para quem atuamos, com quem interagimos, como interagimos com essas pessoas. Se é na base do amor, se é na base da funcionalidade, se é na base da razão, se é na base da emoção, e que emoção? É na base da dor, é na base da felicidade, é na base do querer fazer bem, ou na base do I don't give a fuck. Damn. Right? So, isto tudo são assuntos que são energeticamente bons de investir. Alguns assuntos são mais densos e que necessitam de algum tempo de estudo, algum tempo de partilha com outras pessoas, algum tempo para sair um pouco da tua bolha, seja no scroll. Hoje em dia o que eu faço para alguns assuntos muito densos, para ter alguma noção, para eu ter a minha bússola social um pouco atualizada, mesmo sabendo da questão do algoritmo e tudo mais, em assuntos densos, principalmente notícias, eu vou para os comentários para ver o que é que se está a comentar, quem é que comenta, como é que comenta, qual é a atenção, qual é o valor, quais são os valores que essas pessoas partilham. Elas dão-se ao trabalho de aqui comentário, então eu penso, eles devem achar que de facto têm alguma coisa a contribuir. E quando essa coisa a contribuir é algo violento, vejo que nem todos de nós, quando partilhamos alguma coisa, é de facto bem intencionado, e tenho isto a considerar, seja nas redes sociais, seja diariamente. Muitas das vezes já quem estamos no trânsito e as pessoas começam a buzinar. A minha questão é, da mesma maneira que eu questiono quem vai para as redes sociais e comenta algo violento, questiono o para quê. Quando alguém está no trânsito e vê que estamos todos congestionados e estamos no mesmo trânsito, buzinar para quê, não é? Então, tudo isto me dá uma certa... é o termômetro que me indica qual é a temperatura social, qual é a temperatura social deste grupo, qual pode ser. Não que eu vá me guiar de forma rígida em função destes comentários, mas pelo menos não tenho muitas das vezes a desilusão. Tenho aquele primeiro choque de forma controlada de que, ok, existe este tipo de pessoas que pensam assim e tenho o direito de o pensar, e como é que eu vou agir caso um dia eu tenha que lidar com essa pessoa diariamente, porque nas redes sociais eu sei que eu posso evitar que essas pessoas entrem no meu espaço. Really? E o faço diariamente. Como fazer quando não tiver esse poder, ou quando esse poder for um pouco mais difícil de exigir. Por aí vai. E com isso, eu gostava de terminar o episódio aqui. Espero que tenham gostado. Eu adorei. É sempre bom voltar a fazer o que me dá mesmo gozo de fazer. Eu não me considero uma comunicadora, mas eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de abrir portais para discussão, eu gosto de partilhar alguns pontos de vista, principalmente para cutucar a cabeça de cada um de nós, e a minha primeiro, e depois de quem me ouve, para questões diversas sociais que, como eu disse em alguma parte do episódio, que a gente pensa que estamos na nossa bolha, não vamos interferir, se nós evitarmos não vai acontecer, não vai chegar a nós. Isso já não é verdade. Pequenos assuntos, entre aspas, tornam-se grandes assuntos facilmente. Pequenos detalhes, entre aspas, de cá, eu hoje só escolhi a cor vermelha, o que é que isso significa? Não vai mudar nada a ninguém. E de repente a cor vermelha para uma terceira pessoa, seja essa terceira pessoa uma pessoa distante, ou até o teu cônjuge, já é muito diferente, não, porque o vermelho me remete a isto ou aquilo. Então, há grandes questões sociais, de facto políticas e tudo mais, ou até no seio das nossas famílias, que, dada a devida atenção, não é que nos vai tornar seres bastante iluminados, mas pelo menos vai facilitar as nossas vidas e vai facilitar a vida daquelas pessoas que nós dizemos que mais amamos. E prontos, até amanhã.